Oi, eu sou Natália, eu tenho 29 anos hoje e a minha vida sempre foi muito instável. Eu sempre tive muitas questões emocionais que eu simplesmente não conseguia entender, eu não conseguia encontrar a raiz de tudo isso e eu muito menos ter as ferramentas para resolver isso. Então, por conta do meu comportamento controverso, eu acabei sendo jogada para terapia, pelo menos era assim que eu me sentia. De 2011, 2012, assim, nesse período, eu sentia que eu era levada para psiquiatras, para psicólogos, para terapeutas, porque eu estava sendo um peso para as pessoas. Então, na minha cabeça, quando eu conseguia manter todo mundo bem ao meu redor, eu não precisava mais terapia. Então, durante anos foi essa inconstância. Eu ia quando eu tava mal e tava causando transtorno, mas quando eu ficava bem e tava tudo bem na minha vida por conta de fatores externos, eu parava de ir porque eu achava que tava tudo tranquilo, que eu não precisava mais. Só que essas coisas vão virando uma bola de neve, isso vai se acumulando na nossa vida, né? E não foi ficando mais fácil ao longo dos anos, à medida que eu ficava mais velha, foi ficando mais difícil, porque eu me entendia menos e, consequentemente, eu causava problemas para quem estava ao meu redor e isso me deixava mal, né? Isso ia me deixando muito mal, até que em 2017 eu mesma decidi mudar isso, quebrar esses ciclos. E foi quando eu, depois de diversas tentativas e diversos abandonos de terapeutas, de psicólogos, psiquiatras, eu fui, conversei com a minha família, pedi ajuda e falei: eu quero me resolver, eu quero ficar bem, eu quero ir pra terapia. E eu fui aberta. E desde então foi uma ladeira acima. Desde então tem sido uma experiência, assim, posso dizer que mágica na minha vida. Porque uma coisa é você ser empurrado para aquilo, outra coisa é quando cai a tua ficha de que não, peraí, você está perdendo muito. Eu estava perdendo muito na minha vida, eu via as coisas, sim, se desfazerem e eu não queria mais ser daquele jeito. Eu não queria mais ser só uma bola de problemas, uma bola de confusão que não sabia de onde vinha nem pra onde ia. Então, de 2017 pra cá, eu tenho tido uma relação incrível com a terapia e, consequentemente, uma relação incrível comigo mesma. E depois desses 3 anos, hoje eu posso dizer que eu me conheço. Tô 100% bem resolvida? Não, gente, porque isso acaba quando você morre. Mas eu consigo olhar para muitas coisas que eu olhava anos atrás e hoje eu consigo ter uma resposta diferente a isso. Eu consigo ser uma pessoa mais tranquila comigo mesma, eu consigo me olhar no espelho e falar: uau, que menina incrível, que mulher incrível. Consigo olhar para as minhas conquistas e consigo olhar para as minhas derrotas e não enxergar um ponto final, enxergar apenas uma vírgula ou um ponto e vírgula. Consigo ser feliz, ter paz. Então, gente, é isso. Bora todo mundo pra terapia. Mas pra ir pra terapia, você tem que entender que você precisa daquilo ali. Não que alguém te joga lá, alguém te empurra pra lá e verá tudo certo, porque não vai. Só vai dar certo quando a gente entende que a gente não tá bem, que a gente precisa de ajuda e de ajuda pra se resolver. E é maravilhoso. Façam terapia, crianças. Olá, querido, olá, querida. Chegamos finalmente ao nosso terceiro dia do primeiro workshop de saúde emocional do Instituto Kelly Arruda. Muito obrigada por estar conosco durante todos esses dias. Foi um prazer, aliás, está sendo um prazer estar aqui com você. Nós falamos sobre diversos temas dentro de traumas e hoje nós vamos falar sobre as intervenções no trauma. Quais são as possibilidades de tratamento para a superação e ressignificação do trauma? Que abordagens nós precisamos
fazer, ou nós podemos fazer, ou podemos utilizar para que um trauma seja ressignificado, para que um trauma seja superado e para que haja mudança efetiva e real na vida das pessoas. Nós vamos falar hoje com alguns profissionais que trabalham além da psicanálise com outras especialidades, outras áreas que vêm agregar, vêm otimizar o trabalho da psicanálise, e essas áreas também têm o seu trabalho otimizado pelos conhecimentos da psicanálise e pelas técnicas da psicanálise. Que interessante, que lindo é a gente ver como a gente consegue trabalhar para o equilíbrio do ser humano. É lindo isso, a gente perceber o ser humano de forma holística, a gente perceber o ser humano como um todo, como alguém que pode ser alcançado e que pode ser ajudado de diversas maneiras diferentes. Mas antes de dar início a esse momento tão importante do nosso workshop, eu preciso fazer aqui alguns agradecimentos. Quem me conhece, quem me acompanha aí há algum tempo, sabe que esta é uma parte importante da minha vida. Eu gosto de agradecer. E a gratidão, ela é algo que nos abre portas. Eu posso dizer, sem medo de errar, que a gratidão é terapêutica. Enfim, primeiro de tudo, eu preciso agradecer a pessoa mais importante da minha vida. Eu preciso agradecer a Deus. É Deus quem me capacita. É Ele quem me sustenta e quem me mantém de pé. É claro que eu estudo, é claro que eu busco, mas eu acredito que a minha estrutura vem dele. Enfim, esta é a minha fé. Independente da fé de cada pessoa, eu estou aqui agradecendo a quem eu acredito que me faz ser uma pessoa mais cheia de felicidade todos os dias. Bom, eu quero agradecer também ao Mesaque, meu esposo, a Beatriz, Miguel e Sara, os meus filhos. São a minha família. São as pessoas que me cederam para este evento. Porque eles realmente me cederam para este evento. Foi um tempo intenso, voltado para os vídeos, para toda a gravação, toda a estruturação do workshop. E são eles que me dividem com o meu trabalho. Compartilham a minha presença, compartilham a minha ausência com o meu trabalho. Então, muita gratidão. Se não fosse a minha família, eu não teria muita vontade, né? A palavra não é vontade. Se não fosse a minha família, eu não me sentiria tão apoiada por estar aqui, com certeza. Enfim, eu também quero agradecer muito aos professores do Instituto Kelly Arruda. Hoje, neste workshop, eles foram representados pelo Rafael Rodrigues, pelo Abraão Lemos, pela Luana de Jesus e pelo terapeuta PH. Muita gratidão no meu coração por vocês estarem aqui presentes, por serem parte deste instituto, por comprarem essa ideia comigo e por acreditarem que a gente consegue transformar a sociedade através do conhecimento, através da prática terapêutica, através de um olhar humano para as pessoas que nos cercam. Obrigada pela parceria. Quero agradecer a você, participante desse workshop. Você que acreditou, você que apostou na gente, você que está aqui cedendo o seu tempo, compartilhando do seu tempo aqui com a gente, para aprender e, claro, a partir das suas perguntas e pelas suas perguntas, como nós crescemos e como nós também aprendemos. Quero agradecer a você que é daqui de Rio das Ostras, as pessoas, aos participantes de outros municípios do Rio de Janeiro, aos participantes de estados fora do Rio de Janeiro e a participantes, pessoas queridas também que estão morando, inclusive fora do Brasil. Prazer enorme ter vocês aqui, saber que a gente pode alcançar tantas pessoas. É um meio tão importante esse, em que a gente pode alcançar pessoas e fazer diferença positiva na vida dessas pessoas. Outro agradecimento imenso do fundo do meu coração é ao Anderson Esteves. Ele é o homem da mídia. Foi ele quem editou os vídeos, foi ele quem renderizou os vídeos, foi ele quem fez todo o trabalho de gravação, regravação, de iluminação, enfim, tudo aquilo que foi possível fazer e com todas as ferramentas que nós possuíamos aqui, que nós tínhamos disponíveis, ele fez o melhor que ele pôde e eu sou profundamente grata a ele por isso. Agradeço aos meus amigos, aos amigos que ficaram na torcida,
Agradeço aos amigos que compartilharam a propaganda do workshop. Agradeço aqueles amigos que vieram no meio do meu tumulto de gravações só para rir comigo, lanchar comigo e me trazer brownie. Eu tive desses, viu? Sou privilegiada. Agradeço aos meus amigos que compreenderam a minha ausência, a ausência das minhas mensagens no WhatsApp. E agradeço aos amigos que oraram por mim. Agradeço muito, muito a vocês. E agradeço muito também aquelas queridas pessoas que compartilharam tão voluntariamente, gratuitamente, com tanta verdade, com tanta sinceridade, as suas histórias de vida. A partir dos seus depoimentos e falaram para nós coisas que viveram, coisas pessoais, coisas tão íntimas, mas escolheram compartilhar porque acreditaram que as nossas histórias, que a nossa vida, a nossa história, ela é capaz de modificar para melhor a vida de alguém. As nossas experiências podem sim ajudar alguém a ser uma pessoa melhor, ajudar alguém a achar uma luz no fim do túnel. Que gratidão eu tenho por vocês, que gratidão eu sinto no meu coração por vocês. Enfim, agradecimentos feitos, vamos então ao tema de hoje do nosso workshop. Nós vamos falar sobre as intervenções no trauma, as intervenções nos desdobramentos do trauma. E nós vamos abordar aqui hipnoterapia, nós vamos abordar aqui as terapias holísticas, nós vamos abordar aqui a reflexoterapia e a neurociência. E vamos falar também da psicanálise e do quanto a psicanálise faz diferença nessas outras formas de terapia e o quanto essas outras formas de terapia fazem diferença na psicanálise, na prática. E como eu já falei isso aqui num outro momento, mas como é gratificante para mim saber que o nosso curso, o curso de formação em psicanálise aqui do Instituto Kelly Arruda, ele abrange todas essas áreas e mais algumas outras coisas que não foram trazidas aqui. E que o profissional formado por nós, ele vai sair com uma visão ampla, com uma visão muito mais apurada para ajudar e para colaborar no crescimento pessoal daquela pessoa que ele procurar, que ele pedir ajuda, que ele procurar para a terapia, por exemplo, para qualquer outra coisa que for da competência do ofício de psicanalista. Enfim, vamos então partir para o nosso workshop de hoje. E a nossa primeira palestra vai ser um bate-papo meu com o Rafael Rodrigues, que é psicanalista e hipnoterapeuta. Confere aí. Eu estou aqui com meu amigo, psicanalista e hipnoterapeuta, Rafael Rodrigues, que também é um dos professores do nosso curso de formação em psicanálise aqui do Instituto Kelly Arruda. E ele vai falar um pouquinho com a gente vai bater um papo aqui, né, Rafael, sobre a hipnoterapia no processo de lidar com o trauma. Como a hipnoterapia ela é eficaz nesse processo do trauma. Muitas pessoas chegam no consultório numa situação traumática não resolvida de diversas formas diferentes, cada uma chega de uma forma. Mas na visão da hipnoterapia, como é o trabalho com essa pessoa? Como a hipnoterapia trabalha com a pessoa em situação de trauma não tratado, uma situação traumática não tratada, não resolvida? Ótimo. Kelly, então, primeiro é um prazer estar participando desse primeiro workshop. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, né, de professores que estão ministrando aulas na formação em psicanálise. Então, assim, e falar sobre terapia, falar sobre saúde emocional é um tema que me arrebatou de tal forma que é algo que eu vivo todos os dias, né? Então, Rafael, a gente tem vivido dias que saúde emocional está sendo um bem precioso, né? E escasso. Exatamente. E na necessidade também de bons profissionais, né? Com boa formação, enfim. Mas vamos lá, gente. Como a Kelly me apresentou, sou Rafael Rodrigues, psicanalista e hipnoterapeuta, e a hipnose, né, ela é uma das ferramentas dentro da psicanálise,
no qual eu procurei me especializar por identificação, né? E eu gosto sempre de fazer um breve resumo de desmistificação da hipnose, porque a hipnose ela foi muito, muito mistificada e ainda é até hoje, né, no senso comum, né, que tem-se a ideia de controle da mente, mente fraca, quem se deixa hipnotizar tem a mente fraca, a, a pessoa Você fica perde o controle, inconsciente. né? Oi? Você perde o controle, né? Exato, Você não sabe o que está exatamente. acontecendo. Você nunca mais vai É, voltar. e essa é a ideia, né, aí eu pergunto, quer perder, você perde controle do que se a gente não tem controle de nada, né? Então, no fim das contas, o controle é muito É subjetivo. assustador, né? É. E aí o que acontece? A hipnose, rapidamente, gente, a hipnose não é nada disso, né? Nada disso que a gente pontuou aqui. Tudo isso é mito. Você não fica inconsciente, você não perde controle, você não corre risco de ficar preso no passado, tá? Muita gente tem esse medo de ficar preso. Você não conta segredos, né, por meio da hipnose. Mas eu sempre falo que dentro do consultório os segredos eles devem ser abertos, né? São as cartas que devem ser abertas, aquelas que normalmente estão lá na gavetinha lá escondida, né? Mas isso a gente se fala se tratando de profissionais que tem como cerne a ética profissional, a questão do sigilo profissional. Então, assim, a hipnose, ela não. Ah, e mais, a hipnose não tem nada a ver com religião, entende? Ela não tem nada Ah, bom falar espiritual. nisso, sabe, Rafael? Me falaram um dia desse que a gente, principalmente quem é cristão, não pode ser tratado pela hipnose porque a hipnose é um encantamento. Me falaram isso esses dias, né? E na verdade ela encanta mesmo, porque quando a gente conhece a hipnose, a gente fica encantado pelo trabalho maravilhoso que a hipnose faz, né? Exatamente. Assim, eu como cristão, é, eu costumo falar que quando eu comecei a estudar mais a fundo a mente humana e estudar mais a fundo a hipnose, mais eu vi o Criador na criação, entende? Você vê quantas coisas que a nossa mente faz que estão muito além daquilo que é, se é conhecido, né? Então, só que as pessoas levam para o lado misticismo, lado negro da força, né? Vamos dizer assim. Mas não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada disso. A hipnose é uma ferramenta terapêutica, já reconhecida por 5 conselhos federais no Brasil: Conselho de Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia e Enfermagem. Os conselhos federais têm suas regulamentações. O SUS também parece que já reconhece a hipnose como uma terapia eficaz. O SUS ele, foi reconhecido no ano de 2018 como uma das terapias holísticas, né? Agora também conhecida como as terapias alternativas, e já tem a resolução do SUS, que reconhece. Então, assim, quando a gente fala, a medicina já reconhece, a própria psicologia e os demais reconhece a hipnose como uma ferramenta auxiliar terapêutica, só aí já cai por terra essa questão de religião. A gente não está falando de religião ou de religiosidade, a gente está falando de ciência, de técnica, de ferramenta, de conhecimento. Sim, Então, verdade. então o que acontece? Partindo deste princípio, tá? E aí, já entrando no tema da nossa palestra de hoje, que é como que a hipnose, junto com a psicanálise, né, vai atuar na intervenção do trauma, né, dos traumas. Bem, dentro da hipnose tem uma gama de ferramentas, vários tipos de ferramentas, no sentido de trabalhar os pontos, seja fobia, trauma, depressão, ansiedade. Então, tem várias formas dentro da hipnose, tá? De tratar essas patologias, vamos dizer assim, psicológicas. E na questão do trauma, tem uma que a gente chama que é a técnica R2C, né? Que é a sigla que em inglês, né? Ela vem do inglês, que diz Rest to cause, que voltar à causa, né? Regressão à causa. Então, este é o significado.
R2C, mas usa é o R2C. Então, e assim, gente, como eu falei atrás, na verdade, a hipnose é uma ferramenta utilizada pela psicanálise, mas ela não é exclusiva, até porque eu já falei os conselhos federais aqui, e ela é utilizada só como hipnose, como hipnoterapia mesmo, terapia através da hipnose. Tá? Então, a hipnoterapia é uma ferramenta que é utilizada na psicanálise, tá? E assim, gente, vamos lá. O R2C, né, que é a regressão à causa. E agora, quando a gente fala de regressão, Kelly, vem logo a ideia de religião, né? E, é, e aí o que acontece? Tem as duas formas. Regressão de idade, que essa é a que a gente utiliza, né? Mais conhecida, e aí é o R2C, para regredir até a causa, e tem a regressão a vidas passadas. Só que regressão a vidas passadas, essa está ligada à religião, né? Aquelas religiões na qual elas acreditam na regressão a vidas passadas, em outras vidas, e esse não é o nosso tema aqui, né? E a crença, ela cabe a cada um, ao indivíduo. Mas o R2C é o que a gente faz uma regressão aqui na mente até o momento em que ela teve o trauma que ela quer vir abordar, trabalhar dentro do consultório psicanalítico. Então, vamos lá, trocando em miúdos, exemplificando a questão. Vamos supor que a pessoa ela tem uma gagueira, tá? Gagueira, a maior parte das pessoas gagas é uma gagueira psicológica. Ela não tem nenhuma deficiência nas cordas vocais que venham justificar aquela gagueja, que ela tenha dificuldade na dicção, na fala, tá? Então, compreendendo que, vamos lá, uma pessoa vai até o meu consultório, ela gagueja, ela já foi no fonoaudiólogo, já fez os exames, viu? Não tem nenhuma deficiência nas cordas vocais, nós vamos, então, começar com a psicanálise, vamos fazer a análise ali, e com isso a anamnese, e procurar identificar um momento quando ela se identifica, por exemplo, quando você começou a perceber que você gaguejava, né? E com isso, a gente coloca a pessoa em transe, né? Faz a estabilização, que a gente fala, o aprofundamento, a ancoragem, tudo isso são técnicas dentro da hipnose para aquela pessoa poder acessar mais facilmente o estado de transe, né? Lembrando que hipnose é foco, concentração e imaginação. Então, tendo esses 3 pontos, esses 3 fatores, você tem, então, o conjunto, o tripé, no qual a pessoa ela consegue ali acessar o transe hipnótico. Pode falar. Ô, Rafael, agora uma coisa interessante que você falou aí, foco, concentração E e imaginação. imaginação. Então, se a gente pensar em foco, concentração e imaginação, a gente vai perceber que desde pequeno, de certa forma, a gente já é hipnotizado por alguma coisa, porque você quer ver uma criança na frente de um desenho que ela gosta muito, ela está ali, né, totalmente focada. Focada. Muitas vezes ela se sente dentro daquele desenho, né, que é participante daquilo ali. E quando ela está brincando, às vezes sozinha, mesmo quando não está vendo desenho, está brincando sozinha, ela está tão focada, ela imagina aquela situação. Você vê uma criança brincando, né, simulando uma situação ali na brincadeira, ela está totalmente ali dentro. A gente pode dizer que essa criança está hipnotizada? Da mesma forma, às vezes a pessoa pega o carro para ir a determinado lugar e ela está com seu pensamento tão longe que ela chega no lugar e ela nem percebe, caramba, já cheguei, mas foi tão rápido e eu nem percebi o caminho. Isso a Sim. gente pode dizer que é uma forma de hipnose? Na verdade, você falou da criança, as crianças elas vivem muito tempo, entre aspas, elas passam boa parte do tempo em transe, porque é isso. Por exemplo, quando uma criança ela vai brincar, e ela chega e fala, vamos lá, tem
algumas crianças, aí vamos brincar de herói. Ah, eu sou um Homem-Aranha. Ah, eu sou o Superman. Aí outro fala, eu sou o Capitão América. Outro fala, eu sou o Homem de Ferro. Aí outro fala, eu sou um Homem de Ferro também. Aí o primeiro que falou que eu falou, não, eu já sou um Homem de Ferro. Porque ele tá imaginando e ele tá. A criança ela tá. Não, eu sou. Ela já viu, ela já se sente ali. Então é um estado de transe. Mas aí, outra coisa, você falou do desenho das crianças, nós adultos, quando eu uso muito esse exemplo nos meus cursos, que é quando você senta na frente da televisão ou do cinema para ver um filme que você tanto queria, uma série muito boa, e você senta, você fica focado na televisão, na projeção, você fica concentrado para compreender a história e fica imaginando aquela história acontecer e fazer um paralelo com a vida. Seu fator crítico ele é rebaixado, tá? O que é o fator crítico? É o julgamento, você pré-julgar. Ah, o filme é uma história criada, roteirizada, interpretada, dirigida, logo é uma mentira. Bem, sendo uma mentira, você sabe que é uma mentira, por que você se emociona? Por que você chora? Por que você ri? Por que você quer interagir com o personagem, chama ele de burro, quando ele faz alguma coisa? Às vezes aquela situação que a pessoa está vivendo ali na televisão, ela traz um insight para a própria vida daquela pessoa ali. Sim, né? exatamente. E aí é um ponto até importante que eu falo. Percebe como o estado de transe é algo natural? Acontece no dia a dia. Não tem nada de fora do corpo, não tem nada de extracorpórea, né? Nada de coisa de outro mundo. Não, é natural. Então, assim, o que a gente faz no consultório? É pegar isso que já é natural e de forma induzida, com conhecimento, técnica, as ferramentas, para poder, então, colocar essa pessoa em transe e aí fazer o R2C, a regressão até o momento traumático. Bem, fez-se a regressão, chegou até aquele momento e como eu identifico que a pessoa chegou ao momento traumático? É quando ela tem, né, na psicanálise a gente vai falar a catarse, né? Ou dentro da hipnoterapia a gente chama de uma abreação, que é uma regressão ao momento traumático. Sendo que a abreação ela é espontânea, né? Eu coloco a pessoa em transe e ela espontaneamente ela já vai para o momento traumático. Então vem a catarse, vem o choro, tristeza ou qualquer emoção, sentimento que ela vinha sentir naquele momento. Medo. Então assim, bem, feito isso, né? Bom, beleza, fiz a regressão, cheguei lá. Basta eu chegar lá? Não. Porque é mais ou menos assim, é eu olhar, me cortei, aonde? Aqui. Tá. E agora? Não adianta só identificar onde eu cortei. Não adianta só identificar onde eu me machuquei. Entende? Preciso tratar. E aí é onde que entra o conhecimento da psicanálise, me ajuda muito nesse tratamento, nessa terapia, que é o ressignificar o trauma. Dar um novo significado. Oi? Você tem algum caso, assim, que você tenha a mente, tem na memória agora, sobre essa junção aí, sobre quando você conseguiu fazer isso? Porque às vezes, por que eu estou te perguntando isso? Eu tenho uma situação, né? Eu atendi uma pessoa no consultório uma vez, que ela veio da seguinte situação, Rafael. Ela foi hipnotizada e regrediram, fizeram uma regressão com ela até o momento da infância. E ela se lembrou de uma situação que ela não se lembrava mais. Era uma situação extremamente traumática, que na verdade fazia extrema diferença na vida dela, mas ela não se lembrava daquela situação. Só que a pessoa levou aquela mulher a essa situação traumática e depois trouxe ela de volta. Né? E não deu essa ressignificada aí. Sim. E aí isso trouxe outros problemas para ela, muitos outros problemas, porque aí é como se tivesse aberto uma ferida e não foi tratada, né? Isso. E ela então foi lá para a terapia, foi lá para o consultório para a gente conseguir fazer alguma coisa com isso. É bem complicado, né? Você tem algum caso que você conseguiu juntar aí essas duas coisas? Sim, tem alguns casos, né? A hipnose já trabalha mais de 4 anos, e na psicanálise já tem quase 2 anos, e assim, teve um caso, por exemplo, de vários que eu já tive, um caso foi de uma pessoa, uma paciente minha, que me procurou para emagrecimento,
né? Porque a hipnose tem uma ferramenta para auxiliar no emagrecimento. E ela falou, Rafael, eu não sei por quê, mas eu tive um ganho de peso nos últimos tempos, tá? Sendo que eu não fico comendo besteira durante o dia, eu não como muito, e eu como mais quando eu chego em casa e a comida normal. E não como em excesso, nem consigo comer em excesso. Eu falei, ok. Ela falou, mas à noite, na janta, eu como muito. É o momento do dia que eu mais como. Ok. O que que a gente fez? Coloquei ela em transe, fiz a regressão, né? Dei sugestões, ela regrediu. E o que aconteceu foi que ela teve a perda do pai há uns 5 ou 6 anos atrás daquele momento, tá? E ela não viveu o luto. E o luto ele precisa ser vivido. E o luto, né, ele tem a duração de 12 até 16 meses, que é o tempo normal de se passar pelas fases do luto, né? Que são 5 fases. E aí, com isso, eu entendi ali. Fui, e quando ela chega no momento da perda do pai, né? E que ela passa e ela não vive o luto, o que acontece, né? Isso com a psicanálise eu já tinha ela identificado essa questão do luto, mas até então não tinha identificado que era a não encerramento do luto que vinha causando esse ganho de peso dela por ela comer muito à noite. E então, aí agregando a psicanálise, né, e a hipnose, o que acontece? Identifiquei ali que ela, na verdade, ao não passar pelo luto, não encerrar o ciclo do luto, e ficar presa lá, o que acontece? A lembrança dela era que toda vez ela teve uma infância mediana, né, no qual a mãe restringia a alimentação, certo? Já o pai, ele já gostava que as pessoas que visitavam ela, eles, saíssem muito bem alimentados da casa. Então, assim, ela associou o comer bem, comer bastante, à figura do pai. Quando o pai vai embora, quando o pai falece, né, o que que identificamos ali? Que, na verdade, as últimas lembranças dela com o pai era jantando à noite. E aí, ela identificamos esse momento, tá? E ela ali chorando na regressão, revivendo ali esses momentos, nós identificamos o quê? Que, na verdade, ao ir jantar, ela estava colocando o pai dela à mesa, entende? A companhia do pai. Por isso ela comia bastante, não por comer muita coisa, mas ela levava mais tempo ali, com isso, claro que você vai comer mais, para saborear, entre aspas, a presença do pai. E aí, Muito interessante isso. e aí o que que a gente faz? Encerra o luto. Leva como ela chegou lá na perda do pai, ela percebe que, tipo, aconteceu e minha vida mudou e eu não quero viver o luto. A gente faz o quê? Volta ao dia da morte do pai. E aí o que a gente identificou? Que é o problema, como era ali o luto, ela não se despediu do pai, ela não finalizou o luto. Então, na regressão, né, a gente então faz justamente ela reviver aquele momento e se despedir do pai, entende? E aí é o que a gente fala do ressignificar o luto, entende? Porque ela não tinha a sensação de ter se despedido do pai como ela gostaria. Então, então a gente fez isso, deu as sugestões, ela abraçou o pai, se despede do pai, e aí a gente traz ela de volta, que a gente chama de emergir do transe,
né? Porque a pessoa não vai para lugar nenhum, ela continua ali no divã, bonitinha, não sai do corpo, não vai para lugar nenhum, gente. Então, a gente Não emerge, ela tem voando na sala, né, não Rafael? tem, não. E aí a gente emerge do transe, e o que acontece a seguir, né? Nos dias seguintes, nas semanas subsequentes, ela vem tendo menos vontade de comer muito no jantar e ela, 3 às 4 semanas depois dessa sessão, ela já estava conseguindo ter a perda de peso, entende? Por ter assim melhorado a alimentação. Porque a gente ressignificou. E quando ela lembra do pai, ela já não lembra com a dor do luto. Ela lembra com a saudade, porque é bem isso, não há amnésia do luto, né? É a lembrança daquela pessoa querida que partiu, não está mais aqui no meio de nós, e, porém, ela então supera, ela chega na quinta fase do processo do luto, que é a superação do luto. Percebe? Então, tem todo esse caminhar, e aí a psicanálise, junto com a hipnose, que a gente chama de hipnoanálise também, vai facilitar o processo de ressignificar o trauma. E então esse trauma deixa de existir, no caso de impedir a pessoa de fazer alguma coisa, de emagrecer, de voar de avião. E então, voltando à questão da gagueira também, percebe que normalmente a pessoa, quando ela é gaga psicologicamente, é, normalmente ela foi repreendida, sofreu alguma forma que traumatizou, às vezes, gente, uma pessoa no qual, além de exercer autoridade sobre a vida dela, ela também a figura de representação do amor, do carinho, da atenção, do desejo de amor daquela criança, né? Quando ela vem e repreende a fala ou alguma coisa ali que causou aquele trauma, normalmente essa repressão da fala, né? Ela então começa a ter mais dificuldade na fala Muitas e vezes com o tempo vai reforçando. Muitas vezes ela até é uma necessidade que ela tinha de se expressar e ela não pôde, ela não conseguiu, né? Ela tinha vontade de chorar e não pôde, ela tinha vontade de dizer que estava sentindo falta do pai que abandonou e não pôde. Então, tudo isso Exato, também tem essa questão da exato. gagueira aí, né? Exatamente. E aí a gente descobrindo, compreendendo e localizando a origem, a gente vai lá e ressignifica, né? E aí, uma vez ressignificado, tá? O trauma, ele deixa de existir no sentido de ele deixa de te impedir de fazer aquilo que ele impedia, entende? Então é o momento da superação, da saída do trauma. A gente fez uma pincelada aqui, né, Rafael, no que é a hipnoterapia. Sim. E é justamente pela eficácia da hipnoterapia que eu resolvi trazer para dentro do curso de formação em psicanálise este conhecimento, porque amplia a nossa visão dentro de muita coisa. A gente precisa ter uma visão holística, Sim, né? Uma visão ampla de como a pessoa precisa estar equilibrada e que muitas vezes ela não está por quê? Não que fazendo o curso de psicanálise você vai sair formado em hipnoterapeuta, mas você vai ter algumas ferramentas, algumas coisas que você vai aprender ali que você vai sim poder utilizar. E como é importante a gente saber dessas possibilidades, porque de repente também a pessoa não tem um psicólogo, um psicanalista ali somente, né, perto, mas ela tem um cara que ele é hipnoterapeuta e também tem o conhecimento aí da psicanálise e pode usar, né? E pode fazer uso dessa pessoa e pode ser beneficiado por essa pessoa que tem este conhecimento. Como a gente consegue agregar quando a gente junta mais de uma ferramenta, né? Como a gente consegue otimizar o trabalho. A gente sim, precisa, às vezes, não sei se você concorda comigo, o Rafael, mas às vezes a gente acaba ficando tão achando tanto que a gente tem a fórmula mágica de resolver a vida,
Então, não, faz tudo pela psicanálise, ou faz tudo pela hipnoterapia, ou resolve sua vida com a terapia floral, resolve sua vida com a reflexoterapia, resolve sua vida com a PNL. Enquanto a gente pode ter uma gama de coisas, a gente pode juntar tantas coisas que vão favorecer a vida daquela pessoa, né? Exato, exatamente. E você falou uma coisa que para mim é muito importante, é a caixa de ferramentas do terapeuta, né? Por que que nas minhas redes sociais, por exemplo, você vai ver lá que eu me descrevo como terapeuta e não apenas como psicanalista, né? Porque psicanalista eu vou estar ali, as pessoas vão me ver apenas como uma pessoa que trabalha com a psicanálise. E o terapeuta, ele precisa ter, ele tem uma caixa de ferramentas. Por que eu falo isso? Porque não é o paciente que deve se ajustar, se moldar à terapia do terapeuta, mas é a terapia que deve se ajustar ao paciente. Então, nem todo mundo, nem todos os meus pacientes eu trato com a hipnose, não com a hipnoterapia. Não é. Por quê? Às vezes, para um paciente, aquele paciente, a hipnose não é a melhor ferramenta. Entende? Eu posso tratar ele com a PNL, posso tratar apenas com a psicanálise, com a associação livre, enfim, as ferramentas da psicanálise, né? E uma delas é a hipnose. É isso que eu sempre falo. Não é apenas hipnose. A hipnose é uma ferramenta que vai potencializar o meu trabalho psicanalítico, meu trabalho terapêutico. Não que eu vou só fazer utilizar esta ferramenta, entende? A hipnose ela potencializa, mas não é exclusivamente, não é somente ela. Então, como você falou, tem floral, eu não sou terapeuta floral. Isso também é bom falar. Nem todo psicanalista é hipnoterapeuta, nem todo psicanalista vai atuar com a hipnose, porque às vezes ele não se identificou com essa ferramenta, seja ela por qual seja o motivo, entende? Então, é o que eu falo. E por isso que eu coloco, eu digo que eu sou psicanalista e hipnoterapeuta, porque a hipnose, ela é uma das ferramentas que eu utilizo, assim como a PNL também, certo? E a outra coisa que eu falo não precisa ter medo da hipnose. Outra coisa, hipnose sozinha. Eu, Rafael, não considero ela como terapia, apenas a hipnose, ok? A hipnose é uma ferramenta auxiliar. Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque tem muita gente que trabalha só com a hipnose. Ok, direito deles, tem a sua, consegue atuar apenas com a hipnose, bacana. Eu não trabalho somente com a hipnose, tá? E para mim, a hipnose é uma ferramenta que auxilia na terapia. Ela sozinha, para mim, não é terapia. Entendi. Gente, a gente conversou aqui com o Rafael Rodrigues, psicanalista, hipnoterapeuta, PNL também, né, programador neurolinguístico, então, enfim. E a gente tem conversado com diversas pessoas, e vocês têm ouvido diversas pessoas aqui, diversos profissionais de áreas diferentes. E isso é importante, eu quis trazer isso no workshop que fala sobre saúde emocional, porque o ser humano ele é um ser integral, né? A gente vê, eu falei sobre isso no primeiro dia, a gente precisa ver o ser humano na sua totalidade. Nós somos como quebra-cabeças, a gente é formado de pedacinhos e a gente precisa encontrar esses pedaços. E cada pessoa é uma pessoa única, é uma pessoa individual, tem a sua individualidade, tem a sua identidade e cada pessoa ela vai ser encontrada de uma forma, ela vai se encontrar de uma forma diferente e ela precisa ter essas possibilidades. E a gente precisa ser agente de mudança, né? Agente de transformação. E o quanto mais de possibilidades a gente puder oferecer para uma pessoa, eu acho que é válido e é muito importante. Rafael, eu quero te agradecer pela sua participação, né? Sempre brilhante, sempre um carinho muito grande. Você aí me atende nas minhas solicitações, né? Mesmo que às vezes eu te coloque numa fria, você está sempre lá. Mas é um prazer grande ter você aqui. Obrigada por você ter participado, ter comprado essa ideia aí desse primeiro workshop de saúde emocional. Eu creio que é o primeiro evento de muitos, porque a gente precisa muito falar sobre isso. E obrigada pela sua presença.
que você seja abençoado, que Deus abençoe sua vida e te dê sucesso aí no teu trabalho. Eu que agradeço, fico muito honrado em participar, como eu falei no início, desse primeiro workshop, fazer parte desta equipe. E pode contar comigo, deixar aqui também minhas redes sociais. Na verdade, a que eu mais utilizo é o Instagram. Eu acho que tem muita rede social aí e eu prefiro focar numa só que é mais fácil para me achar, que é o Instagram. rafaelrf.terapeuta, ou pode botar Rafael Rodrigues Psicanalista, que aparece lá no meu perfil, tá? Que façam contato, precisando, queiram conhecer mais. Mais para frente eu estou montando um curso, só esperar passar esse período que a gente está passando, somente de hipnose. E muito obrigado por me dar este prazer de participar desse workshop. Qualquer dúvida, gente, entre em contato, tá? Meu WhatsApp profissional é o 22 99810 7947. Só me chamar lá. Meu atendimento é somente noturno, diferente da maioria. Eles diferenciais dele. É isso aí, gente. Olha, você vai assistir agora, daqui a pouquinho, né? Acabou isso aqui, você vai assistir um outro profissional que vai falar de uma outra área específica aí, dentro das diversas terapias que a gente tem, inclusive dentro do nosso curso. Um grande beijo para você e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Obrigada, Rafael. Ó, tá com Tchau, Deus. beijo. Beijo. Quanto conhecimento num papo só, né? Viu como às vezes a gente precisa só abrir a nossa mente? Como às vezes a gente precisa só ter quem nos ensine a forma correta de fazer ou sobre uma ferramenta? Quanto mito a gente ouve, né? Quantas inverdades a gente ouve sobre a hipnoterapia, e muitos desses mitos foram derrubados hoje aí nesse papo muito bom com o Rafael. Enfim, agora a gente confere o terapeuta PH. Ele vai falar sobre terapias holísticas. Também, gente, é uma outra ferramenta, aliás, são outras ferramentas, porque são várias terapias, incríveis. Preste atenção aí. E não se esqueça, você pode tirar as suas dúvidas colocando a sua pergunta aí abaixo nessa caixa de diálogo abaixo do vídeo, que amanhã você terá as respostas, tá bom? Confere agora, terapeuta PH. Olá, pessoal. Boa noite, Kelly Arruda. Boa noite a todos aqueles que estão participando do nosso workshop de saúde emocional. Fico feliz de ter sido convidado para poder falar um pouquinho sobre a terapia holística. E qual é a sua importância, né? Como ela se desenvolve, como nós podemos utilizá-la para poder trazer um alívio ou ajudar como uma ferramenta terapêutica na psicanálise. É muito importante frisar que a terapia holística, por muito tempo, ela foi algo um pouco deixado de lado, né? Porque gerou-se uma competição entre a medicina tradicional e as terapias holísticas, algo que é inadmissível, não funciona desse jeito, não tem um porquê ser assim, a coisa jamais daria certo, jamais seria algo interessante quando nós pudéssemos pensar sobre essa questão da terapia holística disputando espaço com a medicina tradicional. Há muito tempo houve uma briga para que algumas das terapias holísticas não pudessem ser empregadas, né? Não pudessem ser utilizadas, mas isso aí nós temos entendido, nós temos visto já que alguém de bom senso entendeu a possibilidade da convivência das duas terapias de forma adequada, de maneira tal que nós podemos utilizar as duas, né? Então a terapia holística, né, ou as práticas que nós chamamos, né, para o programa do SUS, né, práticas integrativas ou complementar, né, porque antigamente nós chamávamos de eram práticas alternativas, né? Então essas práticas que eram consideradas alternativas, elas traziam um grande problema, porque a alternativa te dá
2 possibilidades para que você possa saber qual delas você vai usar. E, no entanto, o que nós percebemos é que o que era necessário era caminhar junto. Então, caiu esse nome de prática, né, alternativa, né? E nós temos 2 outros nomes que são muito interessantes, que é prática, que era alternativa, que é prática integrativa ou complementar. Então, as práticas, há um programa nacional para que nós possamos aplicar essas práticas no SUS. Nós já entendemos, já houve o entendimento de que elas vão ajudar e muito. O tempo que você utiliza, as práticas são menos invasivas do que outras práticas, né, que são as práticas da medicina tradicional. Não que elas não surtam efeito, vai surtir efeito, mas as práticas integrativas elas vão contribuir bastante, e talvez até o médico ele opte em algum momento pela prática integrativa, né, e algo que seja um pouco menos invasivo em relação à pessoa. Bom, como psicanalista, né, porque na verdade eu sou psicanalista, o que me levou a entender, o que me levou para o campo o campo holístico, né, das terapias holísticas, foi exatamente a importância que nós precisamos dar ao estado emocional em que um paciente chega para uma consulta, por vezes, ou numa emergência, como já tive que atender muitas pessoas em emergência. E aí, como é que você faz? Como é que você vai tratar de uma pessoa que está num nível emocional muito elevado? Isso me chamou a atenção, né? Até mesmo quando fazia psicanálise, isso aí era algo que me trazia uma certa preocupação, até porque sempre o caminho que se destinava era diretamente, né, aqueles medicamentos que são necessários desde que sejam que haja uma prescrição médica, né, que eles venham prescrever esses medicamentos, as medicações. Sim, são importantíssimas, mas são medicações que levam, né, um determinado tempo, né, se não há uma reabilitação da pessoa, você acaba tendo algum problema de você ficar dependente daquela medicação. Não só pela questão química, existe a questão química, mas muitas pessoas hoje estão dependentes até pela sua questão emocional. Então, qual é como nós podemos utilizar as práticas integrativas ou complementares nesse aspecto? Nós podemos utilizá-la como ferramenta para trazer o equilíbrio emocional. Nós temos as práticas que são da psicanálise, mas para que você possa também ter, por exemplo, a troca, né, a livre associação de ideias, por exemplo, com uma pessoa, para você conversar com ela, para você trazer ela e mostrar para ela aquilo que ela precisa observar, seja no inconsciente, no nível do inconsciente, que é muito mais tratado ainda, né, essa descoberta. Então, quando você traz essa pessoa, ou a pessoa chega num estado emocional muito intenso, podemos assim dizer, numa falta de equilíbrio, né, porque na terapia integrativa, né, complementar, você fala muito sobre equilíbrio, então essa pessoa está fora, está desequilibrada. Então, a busca é para que haja um equilíbrio em relação a essas questões. Bom, a partir do momento que nós estabelecemos esse equilíbrio, pronto, estabeleci o equilíbrio, eu posso tratá-la com as práticas da psicanálise. Então, eu tenho 2 momentos. Eu tenho um primeiro momento que a pessoa chega desequilibrada por questões traumáticas ou outras que possam se apresentar ao paciente, né? Ou algumas pessoas gostam de chamar do cliente, né? Então, essas pessoas, né, elas podem apresentar, né, esse quadro de desequilíbrio, ou quando você começa a colocar as questões nos seus devidos lugares, né, da vida da pessoa, quando você começa a mostrar para ela que algumas coisas na vida dela não caminham muito bem exatamente por aquilo que pelas decisões equivocadas que ela tomou,
isso aí traz um choque. E na hora de reorganizar, muitas pessoas elas perdem esse equilíbrio. Ainda que estejam sofrendo, a dor não é tão intensa, mas o choque de entender aquilo que você precisa mudar, ou até mesmo a mudança, a transformação que precisa ser realizada na vida da pessoa, é muito complicado. Então você tem os dois níveis, tem a pessoa que tem as duas situações, melhor dizendo. Você tem a pessoa que chega com a questão emocional para o equilíbrio, e você tem a pessoa que ela, na verdade, vai ficar desequilibrada no aspecto da reorganização da sua vida, entender aquilo que precisa mudar, porque mudança ela não é fácil. Muitas das pessoas, se você tem 30 anos, são 30 anos que você acabou construindo uma personalidade, um comportamento. Se você tem 40 anos, assim por diante. Então é difícil mudar e muitas vezes isso nos deixa um pouco fora do equilíbrio. Então, nós usamos as técnicas integrativas, as práticas integrativas para isso. Né? Uma das práticas que nós utilizamos, que é uma das que algumas pessoas ainda não têm acesso ou não conhecem, é a prática da stipperterapia. Por exemplo, stipperterapia, nós em outros vídeos já falamos um pouquinho, mas eu quero trazer novamente aqui, né, para esse momento desse congresso que é importantíssimo. A stipperterapia vai trazer um equilíbrio emocional para a pessoa. A stipperterapia, ela vai tirar algumas dores da pessoa. Sabe por quê? Porque a somatização te leva a ter dores. O que você vai fazer com uma pessoa que está com dor, né? Então a busca por essas técnicas ela é muito importante para que essas dores físicas que provêm do emocional na sua somatização elas possam ser tratadas. Nós temos a prática, né, da stipperterapia, que são pastilhas com silício, que ela traz para nós um equilíbrio emocional. Ela traz para nós uma reorganização de frequência no nosso organismo. Então, toda vez que eu uso a stipperterapia, né, eu estou trazendo a pessoa para um equilíbrio emocional. Então, todas essas práticas, né, holísticas, né, as práticas integrativas complementares, elas trazem para nós exatamente esse equilíbrio emocional. Traz para nós um equilíbrio para que nós possamos caminhar de maneira adequada. E aí as dores físicas, o que eu faço com ela? Aí você vai no médico, por exemplo, algumas pessoas que aparecem com uma crise de ansiedade muito intensa. Então ela chega para você e uma crise de ansiedade muito intensa, então ela vai ao pronto-socorro, por exemplo, ou uma UPA. Quando ela chega lá, por vezes, se ela chegar com a pressão alta e for medicada uma medicação para pressão, por vezes essa pressão não vai baixar, se for a questão da ansiedade. Então, ela toma um antidepressivo, né, um outro medicamento que vai para as questões emocionais. São aqueles medicamentos que nós... tarja preta, né, por exemplo. Então você toma aquele medicamento, quando você toma aquele medicamento, a tua pressão baixa. E como isso acontece? Exatamente por questões emocionais. Então a intensidade com que você tem essa crise de ansiedade vai aparecer exatamente no seu corpo. Então essa questão da terapia holística, ou do fato de você ter ido até o hospital e ter tomado um medicamento como esse, né? Então nós podemos usar o stipper. O stipper, por exemplo, ele trabalha tanto na parte física quanto na parte emocional. Está dentro das terapias holísticas também. É um material que pode ser empregado em várias outras terapias holísticas, né? Como material propriamente dito das terapias holísticas. Bom, então, as pastilhas de silício, elas vão trazer um equilíbrio, vão reequilibrar o emocional da pessoa, fazendo com que a pessoa possa ter encontrar esse equilíbrio, né, para que ela possa ser tratada, para que ela possa ser cuidada. Uma das terapias, né, que muito é utilizada é essa terapia, a stipperterapia, muito utilizada.
Também temos a auriculoterapia. A auriculoterapia é mais uma ferramenta, né, dentro das terapias holísticas, que é empregada para que você possa trazer o equilíbrio emocional, inclusive, né, para depressões, ansiedade, para insônia e até muitas outras questões. O que é interessante é que muitas outras enfermidades, elas acabam sendo, elas somatizam, né? E elas existem exatamente por causa do emocional. Então, como nós dissemos antes, a própria auriculoterapia, né? Ela pode ser feita com agulhas, ela pode ser feita com semente, ela pode ser feita com cristais, e o próprio stipper pode ser utilizado como elemento para que você possa fazer a auriculoterapia. Na auriculoterapia, ela é feita na sua orelha. A sua orelha, ela é interligada, né, a todos os órgãos do seu corpo, né, o cérebro, terminações nervosas, e do cérebro ao órgão do seu corpo, né. Nós temos isso na nossa face, na palma da mão e na sola dos pés, né. Temos várias terminações nervosas que são ligadas ao nosso corpo. Na auriculoterapia, nós utilizamos também, né, a teoria dos 5 elementos. Então, os 5 elementos, eles vão dizer para nós o que nós devemos fazer. Então, o que nós fazemos com essa questão? Se você precisa de energia em algum ponto do seu corpo, você vai estimular esse ponto. Se você precisa de tirar energia, você vai sedar esse ponto. Sendo assim, o que nós trazemos com a auriculoterapia é um equilíbrio. E esse equilíbrio vai fazer com que a pessoa melhore. Como nós dissemos, a pessoa chega em crise no consultório. Você precisa cuidar dela. E é interessante também que no ato, no cuidado que você tem com a pessoa, né, nós temos também cristais que são chamados cristais radiônicos. Cristais que emitem frequência. Esses cristais, eles têm um poder, né, de atuação de 24 horas. E esses cristais, com eles, nesse período de 24 horas, você não precisa nem sedar e nem estimular o ponto. Você não precisa nem colocar energia e você não precisa tirar, né, podemos assim dizer, né, sedar o ponto ou tirar energia de algum local. Por que você não precisa? Porque ele faz um trabalho inteligente, né? Ele emite uma frequência para os pontos, fazendo com que haja um equilíbrio naquele local. Então ele queima etapas, poderia assim dizer, né? Já fazendo esse processo todo em relação ao seu cérebro. O cérebro, entendendo, vai trabalhar as áreas que precisam ser trabalhadas. Nós temos também, além da auriculoterapia, nós temos a ventosa terapia. A ventosa terapia, né, ela é feita com copinhos, aquela que você vê em muitos atletas, né, quando você vê um círculo, né, roxo, né, bem clarinho, um pouco mais forte, é porque a pessoa utilizou desse artifício, dessa terapia holística, para que pudesse tratar dores que sentem na coluna, nas costas, nas pernas, em várias áreas do seu corpo, né? Então a ventosa, ela é feita com copinhos. Antigamente esses copinhos, né, nós tínhamos você colocava fogo dentro dele para retirar o ar para que ele tivesse uma pressão. Hoje nós usamos uma pistola de pressão. E quando você utiliza essa pistola, você dá uma pressão, você coloca um creme no corpo da pessoa para que possa deslizar, e você vai fazendo com movimentos circulares, né? E com uma leve pressão, uma massagem no corpo, para que se possa desfazer alguns nódulos que são gerados, né? Algumas áreas, né? Você fica com... É como se a musculatura ela estivesse muito enrijecida. Então, uma irrigação naquelas áreas para que ela possa ser melhor cuidada, né? Uma oxigenação maior, né? E assim nós temos o alívio de muitas dores. Após nós fazermos a nossa massagem,
nós colocamos alguns copinhos daquele, né, nos locais exatamente da dor. Aí deixamos por alguns minutos, é onde você tem aquele efeito daquele círculo que fica arroxeado. Tá? Nós temos também a moxa bustão. Moxa bustão são... hoje, né, nós temos também o moxa butão. Moxa bustão é como se fosse um rolo, né, em alguns casos de artemísia, né, ele é enrolado como se fosse um charuto, você acende ele e você vai tocar nas áreas sensíveis para que aquela dor ela possa passar. E aí você segura aquele bastão aquecido, né, naquele local até que a pessoa diga, não, deu. E quando a pessoa te dá a resposta que chegou ao seu limite de suportar aquele calor, você retira, espera um pouquinho e depois você faz de novo, para que aquelas áreas elas possam ser cuidadas também e a dor ela vai passar. Há uma estimulação naquele lugar onde o calor vai projetar, né, vai ajudar para que haja também uma irrigação e também naquele local a dor possa passar. Então nós falamos sobre stiperterapia, nós falamos sobre auriculoterapia, ventosoterapia, nós falamos sobre auriculoterapia, né? Todas essas terapias elas nos ajudam muito, mas não podemos deixar de falar também dos florais. Os florais, eles são muito importantes também em todo esse processo. Por quê? Os florais eles vão trazer também um equilíbrio, né? São feitos com essência de flores. Lembre-se, floral não é homeopatia, tá bom? Homeopatia é diferente, você tem partículas. Florais ele é puramente energético. Então nós tiramos as propriedades das flores através da sua energia na água com a sua essência mãe. A partir da essência mãe, nós preparamos as fórmulas. Geralmente, né, algumas técnicas que são utilizadas, elas são feitas com uma ficha de anamnese, principalmente para os florais de Bach. A pessoa verifica o seu estado emocional, marca o nome do floral e assim nós saberemos a fórmula e teremos um controle para saber o quanto de melhor aquela pessoa obteve enquanto estava usando o floral. Existem vários sistemas florais, né? Assim, a natureza ela foi perfeita porque você tem vários sistemas. Você tem os florais de Minas, você tem o floral da Mata Atlântica, você tem os florais da Amazônia, Saint-Germain, da Austrália, enfim, uma infinidade de sistemas florais. E você pode, assim, cuidar do seu emocional a partir dos florais. Lembre-se, muitas das nossas enfermidades, elas são provenientes do nosso emocional. Então, quando você trata o emocional, você consegue também ficar livre de muitas enfermidades. Dr. Eduard Bach, o precursor do sistema floral, aquele que trouxe à tona a ideia dos florais, ele sempre teve o objetivo de cuidar sempre do ser e nunca da enfermidade. Por exemplo, os medicamentos, nada contra os medicamentos alopáticos, nada contra aquele medicamento que se compra na farmácia, né, comum, mas esses medicamentos eles vão tratar a enfermidade. Mas e a causa? Como é que você trata a causa? O Dr. Eduard Bach trouxe a proposta de tratar o ser. Quando você trata o ser, você está tratando a enfermidade. Então, com a proposta de Eduard Bach, nós entramos num novo momento em que as pessoas precisam ser tratadas. Por exemplo, o que me leva a ter uma dor de cabeça? Eu posso ter dor de cabeça por N motivos, mas são os meus motivos. Uma outra pessoa vai ter dor de cabeça, mas quem disse que a causa da dor de cabeça dessa outra pessoa é a mesma da minha? Então, muitas vezes, você vai tomar um medicamento que vai fazer bem para um organismo, mas acaba não fazendo bem para o outro.
Nesse caso, no caso dos florais, você tratando do ser, você trata a causa, porque quando você preenche, nós entendemos quais são as demandas emocionais de cada pessoa, nós conseguimos preparar uma fórmula que vai alcançar aquela pessoa e aquela pessoa vai conseguir bons resultados, né? Ela vai conseguir estar equilibrada. Lembre-se, tudo isso que nós falamos aqui das terapias holísticas são ferramentas que são utilizadas dentro da psicanálise também, né? Elas podem ser feitas em separado, tá? Cada uma dessas terapias pode ser em separado, mas também podem ser utilizadas como ferramentas dentro do processo terapêutico, dentro da psicanálise, tá bom? Lembre-se, como nós dissemos no início, né? A proposta, o propósito maior é fazer com que as pessoas elas estejam equilibradas e assim nós possamos desempenhar um excelente trabalho e uma recuperação plena da saúde emocional das pessoas a quem nós estamos ajudando, né? Creio que essa é a melhor forma de expor como funcionam as terapias florais, como funcionam as terapias, né, holísticas, né, dentro da psicanálise, dentro da questão emocional, para poder ajudar, né? Então eu sei que essas informações que foram aqui colocadas vai poder acrescentar no conhecimento de cada um sobre as suas demandas, sobre as suas questões, e também fazer com que esse workshop traga para você, né, as informações que muitas vezes você não tem por aí. Quero ressaltar algo que é muito interessante. Quanto à questão dos florais, por exemplo, essa é uma informação que a gente vai trazer para que você fique atento. Você vai hoje nas farmácias, você olha lá e está lá, floral para insônia, floral para isso. Se você começar a tratar essas fórmulas ou esses florais dessa maneira, você está fugindo totalmente do princípio daquilo que Eduardo Bach trouxe para nós. Basicamente, esses são os sistemas, essas são algumas das terapias holísticas, mas nós temos várias outras, inclusive no Programa Nacional de Integração, né, das Práticas Integrativas, nós temos 19 já terapias que já foram empregadas. Então, você pode se especializar, trouxemos o nome de algumas, mas existem muitas outras para que você possa trabalhar, para que você possa trazer para o seu ambiente, para onde você está trabalhando, para a técnica que você tem utilizado, para que ela possa contribuir e integrar. Ela venha integrar, né? E venha complementar o resultado, integrar no trabalho e complementar o resultado. Bom, espero ter sido claro para vocês, né? Se tiver alguma questão, alguma pergunta que a gente puder ajudar depois, nós estaremos à disposição. Tá? Forte abraço a todos. Gente, o que dizer? O que dizer? Eu faço uso de várias dessas terapias também, além da psicanálise, porque eu também faço terapia de base psicanalítica, né? Terapia com a psicanálise. Mas eu também uso stipper. Olha aqui. De vez em quando eu faço aurículo. Enfim, ventosa. São tantas outras possibilidades que a gente tem. É muita gama de conhecimento. De verdade. Enfim. Agora, eu preciso te deixar nas mãos de uma pessoa que você vai gostar muito. Esse eu fui achar longe, gente. Eu fui achar o Abraão Lemos, lá em Pernambuco. Ele é uma pessoa querida, ele é um terapeuta fantástico. E preste atenção naquilo que ele vai te dizer. Ele vai falar um pouquinho sobre neurociência. Pega papel e caneta. Espero que você não tenha deixado de lado seu papel e sua caneta, né? Mas pega aí e anota suas dúvidas, tudo que você quiser saber e você coloca aí. E preste atenção, confere agora essa palestra incrível que a gente vai ter. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas palestras aqui do nosso primeiro workshop, o workshop de saúde emocional no Instituto Kelly Arruda, especificamente tratando sobre traumas, a instalação do desdobramento e as intervenções dentro da clínica psicanalítica com as nuances de outras áreas aí.
Vamos agora descobrir um pouco dessa área maravilhosa. Eu sou Abraão Lemos, terapeuta, psicanalista clínico, terapeuta neurocientífico de abordagem neurocientífica, escritor, sou professor do Instituto Kelly Arruda também e sou membro credenciado à Ordem dos Psicanalistas do Brasil. Então, vamos agora abordar a nossa questão principal aqui do nosso workshop, que é trauma. Então, o que seria um trauma? Ele sempre vem de um agente externo, então de uma força de fora, nunca introspectivo, sempre de algo que vem afetar o indivíduo, como uma situação, um evento traumático que a gente chama, ou uma questão social, né? Ou uma falta de segurança, ou uma questão econômica, que a gente vai abordar daqui a pouquinho aqui. Então, vamos saber agora das questões de influência natural do trauma. O que é influência natural? É uma questão normal da vida, que muitas vezes, como uma doença, né? A gente fala, a doença não é natural, mas faz parte da vida, né? As pessoas contraem alguma doença em alguma parte da vida, em alguma época da vida. Então, muitas vezes, uma doença de um familiar causa um evento traumático no filho, como o pai doente, o filho acaba que perde o pai ali muito cedo e acaba com esse trauma por ter perdido o pai ali na infância. Não é? Outro evento natural que pode ser uma questão traumática, esse é muito natural, é o desmame da criança. Né? Quando a gente fala ali das fases psicossexuais, que Freud aponta lá no início, ele fala que na fase oral, se a criança ela tiver algum trauma evidente, possivelmente na parte da fase adulta, ela possa acarretar ali, por consequência do trauma, na fase oral, algum transtorno ali. Transtorno alimentar, a compulsividade por roer unhas, ou também o vício em drogas ou em álcool. Né? Tudo que leve à boca. Na fase oral, tudo que vai levar à boca vai lembrar ali a fase oral da criança. Podemos frisar aqui que existem traumas que podem ser evitados. Quais são os tipos de traumas que podem ser evitados? Os traumas em relações tóxicas, né? Então você escolhe com quem você vai se relacionar. Então quando a gente tem uma relação muito tóxica, acaba que esse trauma ele pode ser levado para a vida inteira. Então poderia ser evitado. Abusos podem ser evitados com cuidado ali com a criança, a questão dos relacionamentos com a família, as lesões corporais, né? Psicológicas ou emocionais, elas de caso para caso podem ser evitadas. Quais as questões de traumas que não podem ser evitados? Acidentes, fatalidades, desastres ambientais, doenças, muitas vezes doenças como a época da pandemia que a gente tem agora. Né? É uma coisa que vai sendo transmitido, então o controle é muito pequeno. Né? E como a gente está num grau de desequilíbrio, um lapso, como aqui tem dizendo também, quando a questão traumática ela pode vir a ocorrer em um lapso econômico, né? Um lapso na saúde ou um lapso social, né? Que também pode vir a acontecer. Exemplo é a questão do regime militar, um lapso político que acarretou em muitas vidas tiradas, muitas percas e possivelmente, notavelmente, muitos traumas ali para as famílias que passaram na época da ditadura. Vamos falar agora de alguns pontos importantes quando a gente fala da influência da neurociência dentro do campo psicanalítico. Tá? Veja a primeira ideia que a neurociência traz de forte influência e que vai nos ajudar muito na questão traumática dentro do campo psicanalítico, lá no manejo mesmo com o paciente. O primeiro, a depressão ela está diretamente ligada a desequilíbrios químicos. E também a gente sabe que a depressão ela está diretamente ligada a trauma. Vejam só, então quando a gente fala depressão diretamente ligada ao desequilíbrio químico, então possivelmente os dois desequilíbrios, tanto o químico quanto o emocional, têm uma ligação direta. Então automaticamente, ao receber a influência traumática externa, o indivíduo tem ali os seus processos químicos alterados. É o que a gente pode trazer nas ideias da neurociência. Vejam só agora que interessante. Assim como proposto pela psicanálise, existem diversos estudos científicos que mostram que eventos traumáticos na infância causam efeitos degenerativos no cérebro do adulto. Ou seja, existem aí ligações diretas de estudos neurocientíficos que caem aí nas questões da psicanálise. Agora, por que eu trago essa questão da psicanálise com uma forte influência dentro da neurociência? A gente sabe que, originalmente, o Freud ele era um médico neurologista, também que fazia trabalhos junto de outros ali profissionais logo no início de sua carreira,
então tem forte influência, que ele introduziu o uso do cloreto de ouro para atingir o tecido nervoso. Isso era um procedimento que eles utilizavam lá no início, da carreira dele, que ele propôs, né, empregando a técnica para estudar as interconexões neurais entre a medula oblonga, o talo cerebral e o cerebelo. Os estudos de Freud aí dentro das neurociências, já no seu início da carreira. Então, quando a gente fala de comportamento humano, a gente traz aí esse fluxo interminável de sensações, de emoções, de pensamentos, não é, de sentimentos em si, em relação a tudo que a pessoa vive ali com o mundo externo. Perdão. Vejam só, quando a gente fala de percepção, porque o trauma ele está diretamente ligado ao perceber o mundo, ao sentir o mundo, ao sentir as atitudes, ao sentir as emoções, ao sentir os sentimentos por aquele determinado acontecimento, por aquela determinada causa ou pessoa, né? Então tudo está diretamente ligado ao sentir, ao perceber. A gente entra agora na questão inconsciente, sabendo que o inconsciente ele é abstrato, né? O inconsciente ele não sabe diretamente distinguir o que é ali real e o que não é real. Por isso que quando a gente está na questão da análise, ali propriamente dita no manejo clínico, com a psicanálise, a gente tem que ter aquela sensibilidade. O psicanalista, o profissional de saúde emocional, ele tem que ter aquela sensibilidade de reconhecer, de poder ir a fundo naquelas questões que o indivíduo, que muitas vezes o trauma em si ele não mostra, né? Então vamos supor aqui, a pandemia, ela pode ter sido uma questão traumática para alguém, mas as questões intrínsecas do indivíduo, as questões que estão lá dentro do indivíduo, no seu inconsciente, são totalmente abstratas. Então devem ser estudadas com cautela e com certeza com as ideias da neurociência para ajudar aí nessa trajetória. Abordando sobre as neurociências, o estudo do funcionamento, o estudo da estrutura e do desenvolvimento e também das alterações, como a gente falou, que o trauma ele pode ali trazer ao cérebro. Trazendo essas questões, a gente tem algumas ferramentas que se tornaram terapias alternativas e complementares que a neurociência trouxe. Veja que incrível. Ferramentas aqui para ajudar a auxiliar o tratamento aí das pessoas que sofreram algum trauma na vida. Mas antes de falar dessas ferramentas, eu vou mostrar uma coisa incrível, uma semelhança incrível aqui para vocês do trauma na psicanálise para o trauma na neurociência. O trauma na psicanálise, a gente fala das questões psicossexuais, das questões ali do desenvolvimento da criança. Onde fica o trauma? Normalmente fica lá no inconsciente, né? Ficam as questões recalcadas lá no inconsciente, para a gente poder fazer uma ressignificação, para a gente poder ir lá ter um insight a respeito do que aconteceu realmente, através da análise. Na neurociência, a gente fala da janela de reconsolidação de memórias. Janela de reconsolidação de memórias. Ou seja, são memórias antigas que são reativadas nas terapias. Veja que incrível. São as memórias que estão lá, gravadas no subconsciente, né, que a neurociência fala que é o subconsciente. É um novo conceito de inconsciente, né, que é uma questão realmente neurológica. Tá? Então, essas memórias elas ficam lá guardadas, são memórias antigas e elas são reativadas e se tornam flexíveis e mais fáceis de serem modificadas. São memórias que, ao tomarem conta do consciente, passam do sub para o consciente e se tornam flexíveis para serem alteradas ou serem ressignificadas, como na psicanálise fala. Na ressignificação que a gente fala na psicanálise, eu trabalho também com a terapia chamada terapia neurocientífica. Nessa terapia a gente fala da autonomia do paciente. A gente traz a autonomia, a gente traz o poder focado no eu. O poder focado no eu como autor de sua própria história. No eu como um agente modificador de seu próprio quadro, ou com uma autocura, entendeu? Uma questão bem intrínseca, bem íntima ali do indivíduo, do paciente em si. A gente traz na terapia neurocientífica a questão de valores, a questão de crenças limitantes. Então, quantas crenças limitantes vocês têm? Quantas crenças vocês trazem do inconsciente coletivo da
constelação familiar, que é uma área maravilhosa, que também vem de encontro com a psicanálise. A constelação familiar que fala ali dos papéis da família dentro do âmbito familiar, dos papéis dos parentes, principalmente, do filho, da mãe, do pai. Por que a influência tão forte das crenças limitantes no indivíduo? Por que o indivíduo tem dificuldade em retirar um trauma de sua mente? Por conta de algumas questões que estão no seu inconsciente, que não foram ressignificadas, que não se tornaram flexíveis para serem modificadas, como na neurociência fala. Trazendo aí agora 2 processos terapêuticos que são frutos de estudos neurocientíficos, é o Brainspotting e a experiência somática. Brainspotting, terapia que eu achei maravilhosa, que eu achei incrível, vocês podem pesquisar depois, o Brainspotting. E tem também a experiência somática. São 2 questões que aí vieram com a neurociência, que realmente se baseiam nessa janela de reconsolidação de memórias. Que as memórias antigas elas saem do subconsciente para o consciente e voltam mais flexíveis para serem mudadas ou ressignificadas, como falamos na psicanálise. E quando a gente fala de neurociência, a gente não pode deixar de falar da medicina, que dentro do trauma tem seu papel importante. Porque dentro dos estudos aí, das questões da anatomia fisiológica do cérebro, né, a bioquímica do cérebro, a neuroplasticidade cerebral, né, que são estudos muito aprofundados das neurociências. A medicina ela já comprovou que a depressão é provocada por distúrbios químicos no cérebro, ou seja, os neurotransmissores ali que fazem as sinapses dos neurônios não estão funcionando corretamente, então tem alguma coisa aí, tem essa alteração. Então qual a ligação? É o que eu venho propor aqui. Qual a ligação que a neurociência tem com a psicanálise dentro do trauma? A ligação é que quando ocorre um trauma, automaticamente ocorre uma alteração química no cérebro do indivíduo. Entenderam? Automaticamente. Então, a depressão ela pode ser sim processo só químico, só fisiológico, mas ela também tem ligação, a questão traumática também tem ligação com a questão química do cérebro. É incrível a forma como a neurociência trata as questões emocionais. A neurociência ela trata de forma ampla. Ela vem para contribuir de forma direta no campo dos estudos da psique humana. Por isso é importante essa evolução junto com a neurociência, aí ajudando de forma positiva no estudo da psicanálise. Eu destaquei 2 pontos importantes, 2 influências importantes da neurociência no campo psicanalítico. Qual a primeira? É investigar o desequilíbrio químico do cérebro para a gente poder auxiliar no manejo clínico, principalmente do trauma. Entendeu? Então, se é uma depressão, tem um processo químico por trás. Então, deve-se saber qual processo químico está ocorrendo, qual a variação de neurotransmissor, dopamina, serotonina, ocitocina, né? Então, tem o GABA, então tem vários neurotransmissores ali que são importantes para o bom funcionamento cerebral. Para as sinapses acontecerem normalmente, deve ser um conjunto. Deve-se prestar atenção nas questões químicas, pelo menos um estudo baseado nisso. E o manejo clínico vai seguir de uma forma mais tranquila. Na neurocientífica, na terapia neurocientífica, a gente aborda a questão da autonomia, criar novas formas de pensar, né? A neuroplasticidade, a gente trabalha com a neuroplasticidade cerebral, que ali o cérebro do indivíduo, do cliente, ele tem o poder de criar, de ressignificar novas questões acerca daquele trauma, de realmente ser modulado. Aquele trauma ele pode ter um novo ponto de vista e pode trazer uma questão mais tranquila para quando o paciente for pensar naquele trauma. Eu agradeço a você por estar até aqui comigo. Eu espero que tenha ficado claro para você a questão da neurociência dentro do campo psicanalítico, que é realmente para poder auxiliar a gente entender melhor o funcionamento cerebral, né? A gente entender como funciona o nosso cérebro, como estão os processos químicos, como todos eles ocorrem. A psicanálise ela é uma área maravilhosa. Eu aconselho você, se você ainda não conhece muito bem a psicanálise, eu aconselho você a dar uma passadinha aí no Instituto Kelly Arruda, entrar aí na nossa plataforma e ver a grade curricular da nossa formação em psicanálise. Tá? Eu sou um dos professores e eu fico muito, muito feliz e muito honrado de estar participando desse grande evento, dessa grande contribuição aqui, que é o nosso primeiro workshop de saúde emocional. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e até mais. Tchau!
Caramba, é muita informação, né, pra gente processar de uma vez só. É por isso que a gente dilui, vamos dizer assim, né, todas essas informações, dilui, mas não que elas fiquem perdidas, tá, gente? A gente dilui para concentrar, se é que é possível isso, todas essas informações no nosso curso de formação em psicanálise aqui. Tudo que a gente está falando aqui, a gente também vai abordar de forma mais profunda no curso de formação em psicanálise. E a próxima palavra que você vai ouvir agora não é uma palestra. Eu deixei um vídeo, gravei um vídeo falando um pouquinho sobre a reflexoterapia podal. Você vai entender um pouquinho como é esta ferramenta, de que forma ela pode ajudar. E eu espero que você goste. Preste atenção nessas informações agora, então. Bom, gente, eu não sou somente psicanalista, eu também sou terapeuta floral, sou stipperterapeuta e sou reflexoterapeuta podal. E hoje eu quero falar um pouquinho com você, aí os meus amigos já falaram sobre algumas intervenções, né, na questão do trauma. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a reflexoterapia podal. O que é a reflexoterapia podal? A reflexoterapia é o tratamento das patologias físicas e emocionais através dos pontos reflexos que nós temos nos pés. Eu trouxe para você aqui um pé para você ver, né? Nós temos pontos reflexos em toda a estrutura dos nossos pés, dedos, em todas as falanges dos dedos, em toda a parte óssea, em toda a parte muscular dos nossos pés, inclusive na pele. Então, a reflexoterapia podal, ela trabalha fazendo a estimulação nas diversas partes dos pés. Então, a gente entende na reflexoterapia, e realmente é assim, que cada ponto do pé, ele é ligado a uma área diferente do nosso corpo. É um sistema diferente, é um sistema nervoso, é um sistema glandular. Então, por exemplo, aqui é a área da tireoide, da paratireoide, né? São essa área aqui. A gente tem aqui, por exemplo, a área do estômago. A gente tem aqui, por aqui, a glândula suprarrenal, que tem muito a ver com a ansiedade. A gente tem os nossos órgãos dos sentidos, que são aqui. Aqui é o nosso hipotálamo, aqui é a nossa hipófise. Então a gente consegue, né, a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Então a gente consegue trabalhar as diversas áreas do nosso corpo e trabalhando com isso também o nosso emocional. A gente estimula o ponto, né, os pontos reflexos, para que o nosso sistema nervoso e todos os nossos sistemas, eles entendam que existe uma estimulação, um reequilíbrio sendo feito, sendo projetado e sendo pedido ali para aquele órgão exatamente. Então, muitas vezes, e já aconteceu isso, eu consegui descobrir uma patologia na minha filha somente manipulando, né, os pontos dos pés. E depois, com o exame, aquilo realmente ficou comprovado. A reflexoterapia, ela é capaz de trabalhar para que a pessoa se reequilibre de diversas formas. A gente tem protocolos que a gente faz para insônia, para crise de ansiedade, bronquite e para todas as patologias que realmente surgem. Apenas se há uma ruptura de um ligamento, por exemplo, a gente não consegue fazer isso porque aí perde aquela ligação, né, o caminho de informação entre o cérebro e aqueles nervos ali. Mas tirando isso, a gente consegue sim trabalhar. Então, todo o nosso pé, ele tem pontos que são reflexos nos nossos sistemas, nas vias urinárias, no útero, nos testículos, em toda parte do nosso corpo. Todo o nosso corpo, ele tem a sua reflexão, né, a sua reflexologia, o seu ponto reflexo, melhor dizendo, no pé, nos pés. Então a gente trabalha na reflexoterapia podal dessa forma. Agora, é extremamente interessante quando a gente fala
sobre reflexoterapia podal, porque a gente também fala sobre doenças psicossomáticas. A gente fala de pessoas que desenvolvem situações físicas por conta de um emocional que não está bem administrado. Lá no primeiro dia do nosso workshop, eu falei sobre isso, que um trauma ele provoca doenças psicossomáticas, né? Ele produz isso, que são aquelas doenças que têm a sua raiz nas emoções. Então, essas patologias, essas doenças psicossomáticas, a gente consegue tratar também pela reflexoterapia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema no pâncreas, né? E a gente consegue estimular bastante o pâncreas. Geralmente são pessoas muito teimosas, pessoas muito exigentes, pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, são pessoas muito exigentes consigo mesmas. Pessoas que têm problemas nos rins, pessoas que não conseguem filtrar as suas emoções. Então tudo isso a gente vai trabalhando nos pontos reflexos dos pés, muitas vezes na sola dos pés, na lateral dos pés, né? Nas laterais dos pés e em cima dos pés, nas unhas, né? Aqui na parte superior dos dedos. Tudo isso a gente consegue trabalhar e tudo isso tem pontos que são importantes para lidar com a nossa parte emocional e a nossa parte física também. Agora, uma coisa extremamente importante, né? Quando eu fiz esse curso, e foi um curso extraordinário com a Patrícia Gervasoni e o Richard Shimada, do método PES, que falam, eles têm muito essa preocupação da questão da saúde emocional e da situação emocional, de não trabalhar só, a pessoa chega com dor na coluna, então eu vou mexer, né, vou fazer a manipulação no pé, não é uma massagem, é uma manipulação, uma estimulação, eu vou fazer isso no pé então para que aquela pessoa fique bem da coluna, ótimo, beleza, mas o único objetivo não é esse. O objetivo da reflexoterapia também é permitir que a pessoa se perceba a partir daquela patologia que ela está apresentando. Então, talvez a sua coluna esteja ali, naquela situação tão complicada, de repente a sua lombar, naquela situação tão complicada, porque é uma pessoa que está carregando todo o peso da sua vida nas costas, é uma pessoa que precisa aliviar alguma coisa na sua vida, é uma pessoa que tem dificuldade se for na cervical, a pessoa que tem dificuldade de se render a determinadas coisas, de se dobrar a certas situações. Então, autopercepção. Agora, uma coisa importantíssima que eu percebi durante o curso, e que aí não foi, claro, uma falha do curso, porque o curso trabalhou muito isso, é que eu, enquanto psicanalista, eu tive uma percepção muito mais apurada e um aproveitamento muito mais apurado daquele trabalho do que algumas pessoas que fizeram e que não tinham esse conhecimento. E que não tinham conhecimento do inconsciente. Como o inconsciente responde aquilo. Porque a gente aprende lá todos os pontos que tem a ver com o emocional, o que cada ponto reflete na vida emocional da pessoa, mas quando a gente não tem o conhecimento do inconsciente, o que o inconsciente produz, como o inconsciente trabalha, de que forma o inconsciente age no nosso corpo e na nossa vida fora do nosso corpo, na nossa vida externa, né, na nossa vida exterior, se a gente não tem esse conhecimento, a gente fica limitado. Então, a psicanálise, para mim, ela foi um diferencial enorme para a conclusão desse curso, um diferencial enorme para o aproveitamento desse curso e um diferencial enorme também para a minha prática enquanto reflexoterapeuta. Hoje, quando eu pego no pé de uma pessoa, né, a gente chama realmente assim, a gente pega no pé, quando eu pego no pé de uma pessoa hoje e eu faço a estimulação, eu já consigo compreender de onde vem aquilo, porque eu tenho esse conhecimento prévio da psicanálise. Então a psicanálise permitiu isso. E como é interessante quando a gente consegue unir a reflexoterapia com a psicanálise. Vocês viram aí a stiperterapia, a auriculoterapia, a terapia floral, a ventosa, hipnoterapia, terapia neurocientífica, neurociência. Olha quanta coisa a gente consegue agregar à psicanálise e quanta coisa consegue ser otimizada pela psicanálise. Então é um trabalho completo.
No curso de psicanálise aqui a gente faz todo esse link, a gente não forma terapeutas holísticos, mas a gente forma pessoas que têm uma visão, a gente forma profissionais de psicanálise que têm uma visão ampla da psicanálise também a partir dessas outras terapias que são chamadas de complementares. Uma coisa interessante da reflexoterapia é que ela já está reconhecida pelo SUS como uma terapia complementar de excelente qualidade, de excelente produtividade e eficácia nos tratamentos realizados no SUS. Que bom isso, né? É extremamente importante que a gente tenha esse reconhecimento. Ainda há pouco se fala sobre reflexoterapia, muita gente acha que é misticismo, né? Eu sempre digo assim, há pessoas que leem mãos e eu leio pés. Através da reflexoterapia a gente consegue saber a personalidade de uma pessoa, como a pessoa é, somente pelo formato dos seus pés, pelos calos que ela apresenta, pela forma como as suas unhas estão dispostas, pela forma como os seus dedos são feitos, né? Pelo formato dos seus dedos. A gente consegue descobrir aí o ano em que a pessoa foi traumatizada, em que momento da vida aconteceu um trauma na vida da pessoa. E como é importante quando a gente tem tudo isso, quando a gente tem toda essa gama de informações e essa gama de possibilidades, e a gente, além disso, ainda tem a psicanálise para nos dar esse suporte, porque ela é extremamente ampla, ela é extremamente esclarecedora. Então, quando a gente consegue unir essas duas fontes de informação, a gente tem aí uma gama de possibilidades incrível para a cura daquele paciente, né? Aquela pessoa que vem procurar a nossa ajuda enquanto terapeutas. É um prazer para mim ter todas essas terapias, todas essas possibilidades de tratamento da pessoa dentro do Instituto, porque eu tenho tudo isso aí que foi falado aqui dentro do Instituto e dentro do curso de psicanálise. Então, é um curso realmente extremamente rico. Então, gente, isso é reflexoterapia, eu falei muito rapidamente, claro, ele é um tema bem extenso, é um curso que vai acontecer, ele vai ter aqui no nosso Instituto mais para frente um pouquinho, mas vai acontecer este curso aqui também. Mas de qualquer forma, o aluno do curso de formação em psicanálise, ele também vai sair daqui com uma visão e com uma noção muito boa, né? Uma percepção muito boa da reflexoterapia, e não como reflexoterapeuta, mas como uma pessoa que vai utilizar algumas ferramentas que a gente utiliza na reflexoterapia para utilizar o seu trabalho na psicanálise. Então, reflexoterapia é isso, é quando a gente pode usar os nossos pés, usar os pontos reflexos dos nossos pés ao nosso favor. Um grande abraço para você. Gente, eu quero novamente agradecer a estes professores tão queridos aqui do Instituto que de pronto aceitaram vir compartilhar os seus conhecimentos com vocês e comigo também, com certeza. Prazer enorme, né? São alguns dos nossos professores, existem outros que não falaram aqui no workshop. Mas enfim, e você ouviu falar bastante coisas e você ouviu também falar da psicanálise. E talvez você esteja se perguntando, mas afinal de contas, o que é a psicanálise? E aí eu quero te falar de forma bem rápida. A psicanálise, ela é a terapia do inconsciente. O inconsciente é falei um pouquinho sobre ele no primeiro dia, né? É aquela parte que a gente tem, aquela área que a gente tem, onde estão armazenadas as nossas memórias que nós achamos que esquecemos, ou que nós achamos que não temos. Então é como se fosse a caixa preta de um avião. Tudo o que acontece na nossa vida, desde o útero materno, desde a nossa vida intrauterina, está arquivado no inconsciente. E o inconsciente, ele produz, como a gente viu aqui nesses dias, ele produz situações na nossa vida consciente. E que às vezes a gente não sabe por que elas acontecem. A gente não sabe por que a gente tem determinado comportamento. A gente não sabe
por que a gente fala de determinada forma, por que a gente tem determinada fobia, por que a gente tem uma patologia emocional, enfim. Todas as razões, as maiores razões, as razões mais profundas e mais fortes, né, estão lá no nosso inconsciente. São coisas que nós guardamos, que nós vivenciamos, que nós não aprendemos a lidar, e aí nós desenvolvemos uma neurose, e a neurose ela é o objeto de estudo da psicanálise também. Então a neurose, o que é a neurose? A neurose é um conflito que não foi resolvido, é um conflito recalcado, é um conflito que ficou lá dentro, ele enrijeceu lá, e ele criou ali algumas ramificações, ele criou ali algumas consequências, e esse conflito então, ele acaba desenvolvendo algumas neuroses. E a gente precisa estudar sobre isso e precisa saber lidar com isso. E a psicanálise vai trabalhando isso aí. Existe um tripé da formação psicanalítica. Para a pessoa se formar, o curso de psicanálise ele precisa ser baseado em teoria, o curso precisa oferecer a teoria psicanalítica, ele precisa oferecer a supervisão clínica, que é quando a gente vai fazer a supervisão da clínica do aluno, e existe também as análises didáticas, é baseado também nas análises didáticas, que é o aluno do curso de psicanálise, ele obrigatoriamente precisa fazer análises pessoais. A análise didática é o momento em que o aluno vai ser analisado, mas ele também vai compreender como a análise funciona, como o processo de análise funciona. Este é o tripé da formação psicanalítica e a gente tem também o tripé da prática psicanalítica. Então a prática psicanalítica ela é baseada no seguinte: análise de atos falhos, associação livre e análise dos sonhos. Todas essas ferramentas que vocês ouviram falar aqui no dia de hoje, terapias holísticas, hipnoterapia, etc. e tal, são ferramentas que nós podemos agregar à psicanálise, mas elas não são ferramentas da psicanálise. Mas eu quis trazer aqui porque eu quero que você entenda o quanto é amplo este campo da saúde emocional, do tratamento da saúde emocional. Então, as ferramentas da psicanálise, próprias da psicanálise, são análise dos sonhos, dos atos falhos e associação livre. E todas as outras ferramentas que a gente tem, a gente pode utilizar, a gente pode usar mesmo dentro da clínica psicanalítica como um apoio, como um suporte. Então, é muito interessante esse trabalho. A psicanálise, ela faz diferença na vida, tanto de quem estuda, quanto de quem atua como psicanalista, quanto de quem, obviamente, né, é o paciente ou o cliente, como queira chamar. Enfim, a psicanálise é uma ferramenta maravilhosa, ela é uma ferramenta incrível. O trabalho do psicanalista não é somente dentro do consultório, o psicanalista não é somente aquele que vai tratar o emocional através de terapia, ele também pode trabalhar com palestras, ele pode trabalhar numa área social, ele pode trabalhar dentro de instituições diversas, ele pode ter a sua forma, né, a sua mentoria, a sua forma de trabalhar. A psicanálise é muito ampla. Quando você começa a estudar, você percebe que ela entra em todos os caminhos. A gente consegue fazer com que a psicanálise ela permeie todos os caminhos que a gente quiser. Meu convite para você é que você conheça um pouco mais, que você venha fazer parte disso com a gente. Bom, eu preciso terminar aqui o nosso workshop. Chegamos ao final deste dia. Eu quero dizer para você que eu aprendi demais com tudo que eu ouvi. Com todas as perguntas que vocês fizeram, eu aprendi demais com todas as palestras que foram ministradas, porque a cada dia a gente vai aprendendo, e na psicanálise a gente diz que a gente não se forma, né? A gente está formando, porque a gente está o tempo inteiro em melhoria do nosso conhecimento, em busca do nosso conhecimento. Vou te pedir um favor, que aquilo que você aprendeu aqui, que você propague, que você coloque nas suas redes sociais, uma palavra, uma frase, algo que você tenha aprendido, que tenha feito diferença para você. Fale com alguém, fale de alguma forma, porque às vezes uma pequena palavra pode salvar a vida de alguém e uma pequena atitude pode mudar tantas coisas. Bom, chegamos ao final. Eu quero te dar um até logo, porque eu acredito que você vai querer fazer parte do nosso grupo,
vai querer fazer parte aqui deste movimento lindo que é estudar a psicanálise. Qualquer dúvida que você tiver, me chame no direct, mande uma mensagem por aqui, mesmo pela plataforma. A gente tem os nossos canais aqui de atendimento na plataforma, você pode fazer contato conosco. Fale conosco, a gente quer ouvir você e a gente quer ajudar você. Um prazer enorme te conhecer, um prazer enorme ter você aqui. Volte sempre, volte mais vezes. E acredite, você é uma pessoa extraordinária, você é uma pessoa incrível, é uma pessoa que pode ter uma vida com a qualidade que sempre desejou, é uma pessoa que pode sim ser feliz porque você nasceu para isso. Todo sucesso para você, toda felicidade para você, desejo para você o que há de melhor. Mas você precisa se desejar o que há de melhor. Deseje para você mesmo, faça por você mesmo, alcance a você mesmo. Muitas vezes a gente se preocupa muito em melhorar a vida de alguém, em alcançar a vida de alguém, em transformar a vida de alguém, mas a gente precisa começar em nós. É aqui, dentro de nós, que nós precisamos e que nós podemos começar. Você tem uma dor, é possível vencer, é possível superar. Freud tem uma frase que diz: um dia, ao olhares para trás, verás que os melhores anos, os melhores dias, foram aqueles nos quais lutaste. Eu acredito nisso. Um grande beijo para você e uma vida de muito crescimento. Até mais. Eu quero falar sobre o que a psicanálise mudou na vida da minha família e também na vida da minha mãe. Que eu acho que a psicanálise ajudou muito a minha mãe a conseguir entender a nossa família, entender também como a nossa mente funciona, como ela poderia ajudar a resolver nossos problemas. E também alguns problemas podem ser ocasionados até por atitudes que ela própria fazia, entendeu? E também por nós, atitudes que espelhavam nela. E a psicanálise ajudou a entender e ela resolver os problemas. E isso ajudou muito na nossa família. Eu aprendi bastante coisa. Sinceramente, eu não me formei, mas eu aprendi bastante coisa até estudando com a minha mãe. Assistindo algumas videoaulas que ela via, eu gostei muito. O que mais impactou é que em si tudo, porque tudo deixou nós conseguimos resolver, não todos, mas os principais problemas da nossa família. Minha mãe, ela começou a ficar mais calma com a psicanálise. Ela sabia qual era a origem do problema e que ela não poderia resolver o problema de uma forma agressiva. Era só pensar em outra solução. E ela conseguiu. E isso resolveu muito os problemas da nossa família. E realmente eu gostei muito dela ter feito a psicanálise.